Meu irmão Thales, eu já te acompanho. Pô, a gente tá em 2025, eu te acompanho. Poxa, cara, desde 2019, tranquilamente. Li teu livro, Editora Gente, Nada Easy. Nos últimos 2, 3 anos, teu negócio cresceu muito. Sim. Ao que você conclui que foi esse crescimento? Qual foi o principal elemento ou os principais elementos desse crescimento? Joel, o negócio, ele nasceu lá em 2019 como um negócio de educação e a gente validou a hipótese que, de fato, não tinha uma formação para dono de empresas, principalmente focado em pequenas e médias companhias no Brasil, que atendesse à necessidade de um dono de empresa, daquilo que ele precisa saber para crescer o teu negócio. Esse negócio foi evoluindo. E hoje ele virou essa plataforma que serve o pequeno e médio empreendedor com software, serviço, comunidade e educação. Então eu acho que essa transformação que a gente fez, ela foi uma transformação que pegou muito na dor do empreendedor. O empreendedor ele se sente sozinho, você sabe muito bem disso, que você está no Sim. mercado também. Ele falta informação, o brasileiro ele é muito empreendedor, muito criativo, muito resolvedor de problemas, mas falta um pouco de tecnicidade para você ter intencionalidade nas tomadas de decisão, então a gente resolve isso com a educação. E falta também uma curadoria de qual ferramenta que serve exatamente para aquele negócio naquele momento. Certo. E a gente resolveu isso com o nosso marketplace, que é o G4 Tools. Então eu acho que empreender nada mais é do que resolver problema. Entendendo isso, a gente conheceu no detalhe o que é o nosso empreendedor e conseguiu fazer esse pacote de soluções para a vida dele, que no final do dia entrega resultado. Que se ele não crescer, ele não volta. Uma curiosidade, 74% do nosso crescimento é orgânico, ou seja, vem de indicação. Então a gente cresce muito pelo sucesso de outros empreendedores que passaram pelo G4 e conseguiram crescer os seus negócios de forma saudável. Isso é o que está sob o nosso controle. Tem aquilo que não está sob o nosso controle, que uns vão chamar de sorte, né? Eu também acredito que tem algum tipo de fator sorte, mas eu chamo mais de Deus. O que acontece? O Brasil, há 10 anos atrás, não tinha como prioridade, a sua população, né, os brasileiros, empreender nem no top 10 de prioridades. Tá? Prioridade número 1 do brasileiro era ter a casa própria. Número 2 ela era viajar pelo Brasil. A 3 eu não me lembro, mas não era entre o top 10 e empreender. A gente refez essa pesquisa em 2021 e viu que hoje a prioridade número 1 do brasileiro é viajar pelo Brasil, não mais a casa própria. Número 2 é ter a casa própria e número 3 é empreender, ter o próprio negócio. Eu já falei isso publicamente, eu reafirmo. Eu acredito que com o trabalho que a gente está fazendo, com o que vocês estão fazendo, que outras pessoas que têm trabalho sério também no mercado de educação e empreendedores estão fazendo, provavelmente nos próximos 5 a 7 anos, a prioridade número 1 do brasileiro vai ser empreender. Por quê? Porque nós somos um país continental de mais de 200 milhões de habitantes, aproximadamente 220 milhões de habitantes, uma população, em sua média, jovem, extremamente consumista, então existe uma oportunidade muito grande para quem quer construir um negócio no Brasil, até porque, verdade seja dita, né, o cenário competitivo brasileiro, apesar de ser difícil abrir e de fato fazer um negócio ser bem sucedido aqui por outros fatores que não o cenário competitivo, fatores burocráticos primariamente, o cenário competitivo brasileiro ele não é tão desafiador quando eu comparo em mercados grandes e maduros como em tese Sim. deveria ser o mercado brasileiro. Sim. Então quem sabe fazer o básico bem feito aqui tende a conseguir construir um negócio, transformar a tua vida e transformar o teu entorno também. Eu acho que cada vez mais o brasileiro está percebendo que o Estado ele é o inimigo, ele é o problema e não a solução, e ele entendeu que nós que vamos ter que resolver o problema da nossa família e, por consequência, a gente vai acabar trazendo uma solução interessante para a sociedade, que é essa maravilha do sistema de livre trocas que, jocosamente, em um determinado momento, foi chamado de capitalismo. Sim. Você hoje fala que o... Hoje não, né? Você sempre falou que o Estado é o inimigo. O Flávio veio aqui também e ele falou que o sistema, ou seja, que é o Estado, também é o inimigo, porque enfraquece, porque coloca a gente numa caixa, porque coloca a gente num formato e transforma aquele formato como a única forma de vencer na vida, e quando a gente vê, a gente está aprisionado. Você passou por esse formato e percebeu que estava aprisionado? Você é um fruto desse processo, ou você já percebeu desde o início que esse molde não funcionava com você? Ou você estava lá nesse molde e percebeu, cara, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui está me enfraquecendo. Como é que foi na tua vida isso? Cara, eu fui pai com 15 anos, né? Eu tenho uma filha de 22 para 23 agora, tá no 3º ano de medicina, tenho um orgulho imenso dessa menina. Eu evito muito falar dela, falar o nome dela por razões óbvias, né? Porque
porque eu colocaria aí um alvo nas costas dessa menina, e ela é uma menina muito low profile, a antítese da nossa vida. Ela fala, cara, não quero holofote, eu quero ser médica, eu quero tocar minha vida, não quero ser famosa. Então, cuidado com a forma como você me expõe, eu respeito muito isso, sempre respeitei. Acho, inclusive, louvável, né, que ela tenha a oportunidade de fazer isso. Oportunidade que talvez eu e você não tivemos, né? A gente não tinha um sobrenome, a gente precisou galgar o nosso caminho, a gente achou através da exposição um caminho que pudesse servir de canal para a construção dos nossos negócios, né? Então, naquele momento, Joel, eu percebo que eu preciso fazer dinheiro. Minha família é muito pobre, né? Minha mãe é uma cabeleireira, meu pai é um policial militar, hoje aposentado. Eu venho de uma família de 4 gerações de policiais militares. Meu bisavô era policial militar, meu avô, meu pai e meu irmão é um tenente da polícia militar. Eu sou o único homem da família que não se tornou policial militar, mas fui treinado para ser. Então, fui criado de uma forma muito rígida. E por mais que os meus pais se separaram quando eu tinha ali 5 para 6 anos, o meu pai sempre esteve muito próximo de mim. A minha mãe, a vida levou ela para longe, mas o meu pai, ele sempre esteve mais próximo. A vida permitiu que ele ficasse um pouco mais próximo de mim. Por quê? A minha avó, que é quem fez o papel de mãe para mim na vida, quem me criou, ela era empregada doméstica desse homem, chamado Jorge Rocha, que é um homem que eu chamo de vô, porque ele realmente me criou como se um vô fosse. Ele foi muito carinhoso comigo, foi muito atencioso comigo, ele foi meu grande mentor intelectual. Então, se hoje eu tenho esse apreço tão grande por filosofia, por mitologia, por história romana, isso nasce dele, porque eu me lembro direitinho de eu indo dormir e ele me contando histórias de Júlio César, né? Então, eu fui educado nesse lar de um homem que não era um homem rico, era um homem de classe média, era um aposentado do Estado, mas era um homem que tinha apreço pelo conhecimento. E essa foi a maior herança que ele me passou, além de, obviamente, os valores de trabalho duro, de coesão daquilo que eu estou fazendo, de justiça, né, de caridade. Então, quando eu nasço nesse lar, onde eu não tenho muitas oportunidades, eu literalmente morava de favor na casa do patrão da minha avó. Claro que criado com muito carinho. Onde? Carangola. Carangola. É perto de nada, não tem referência não. Mas é no interior de Minas. Então, Carangola, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, uma cidade bucólica, super bacana e tal, mas que obviamente não tem muita oportunidade, né? É um mercado ali que depende de 1, 2 empresas que meio que empregam aí boa parte da população e um comércio local muito prejudicado por causa quando construíram uma rodovia, a rodovia 386, acabaram decidindo passar essa rodovia por decisão política, né, longe de Carangola, para poder evitar que tivesse muitos forasteiros entrando na cidade. Isso fez com que a cidade perdesse a oportunidade de crescer, tal qual cidades próximas como Muriaé acabaram crescendo muito. Fato é, lá atrás, eu engravido essa minha namorada, minha filha vai nascer, e eu já tinha começado a empreender ali porque eu era vocalista de uma banda de rock. Tinha uma banda chamada Tráfico de Rock, a gente queria comprar uma bateria para essa banda, então eu comecei a empreender para poder arrumar dinheiro, porque obviamente éramos todos garotos pobres, a gente não tinha dinheiro para comprar bateria. Falei, vamos arrumar um dinheiro para poder comprar bateria, e eu fazia basicamente tipo um dropshipping. Tirava print screen das ofertas de telefone celular no Mercado Livre, marcapava essas ofertas, e aí revendia essas ofertas na cidade como um varejista, como um caixeiro viajante, né? Fazendo um livro ali de ofertas com o meu markup já, imprimia em folha 4, né? E mostrava para médico, para advogado. Fiz meu primeiro dinheiro ali. Deus é tão bom na minha vida que quando a minha filha nasceu, eu já podia, de certa forma, ajudar. Fui também muito ajudado pelo meu pai, pela minha avó, pelo meu avô. Todo mundo ajudou ali, mas eu também pude contribuir desde sempre para a criação dessa menina financeiramente. Quando eu percebi que eu poderia resolver o problema de alguém e ganhar dinheiro com isso, nunca mais saiu da minha cabeça de que eu queria ser um resolvedor de problemas. Eu só não sabia como que eu ia chegar até lá. Então, eu fiz tudo que uma pessoa geralmente vai fazer, né? Então, eu fiz a escola, aí depois eu entrei na faculdade, e aí eu larguei a faculdade porque eu fui empreender de novo, fui montar um outro negócio. Eu quebrei nesse outro negócio que eu fui montar, e aí eu fui o brasileiro comum, né? O brasileiro comum é o brasileiro que faz bico. Essa que é a verdade, né? Você tem um Brasil onde 50% da população brasileira, as famílias, 50% das famílias, não a população, tá? 3 membros, vivem com um salário mínimo. Esse é o Brasil de verdade, né? Você tem um Brasil onde 90% das famílias vivem com menos de 13 mil reais.
90% das famílias. Esse é o Brasil de verdade, não é essa bolha que a gente vive aqui. Então, eu fui o brasileiro de verdade, né? O brasileiro ali que vivia fazendo bico, que fazia dívida, tentava empreender, e no Brasil, quando você erra, você não vai para zero, você vai para um menos um monte. Então, eu ficava tentando fazer coisa, arrumava um emprego para pagar as contas e tentar pagar a dívida, eu pagava a dívida, eu tentava fazer de novo, até que chega um momento que eu acerto ali. Então, se eu fosse fazer uma conclusão aqui, Joel, para dar uma resposta objetiva para a tua pergunta, eu diria que, sim, o sistema tentou me engolir várias vezes, mas eu não aceitei que fosse engolido por esse sistema, porque eu acreditava que eu poderia ser mais útil fazendo algo diferente, resolvendo o problema de alguém. Sua jornada rumo à elite continua. Inscreva-se para mais insights de dono.